O Brasil, ele foi um dos primeiros países assim, a aderir de fato, né, à escravidão e, infelizmente, foi um dos últimos a estar ali, né, querendo aboli-la. Então, isso é bem complicado, inclusive não aboliu porque queria. Porque não foi uma concessão, eles tiveram que ceder mesmo, não foi algo dado, foi uma pressão. A gente tem o Brasil como sendo, dentro do sistema de plantation que a gente diz, né, um país extremamente escravocrata, tanto no pré-abolição como no pós-abolição, né? A gente tem que ter em mente que o que hoje a gente concebe como sendo o país Brasil foi o que mais recebeu contingente de pessoas africanas escravizadas. Um símbolo de resistência aos 20 anos de idade, o negro Zumbi dos Palmares que lutou em favor da igualdade, ao fazer que o Império assinasse a liberdade e pusesse um fim na tirania de desumana crueldade. A gente aprende isso na escola, de acordo com o currículo que é colonial, que por meio da caneta da princesa Isabel, uma mulher, né, branca, do poder de família real, é que numa canetada libertou as pessoas que estavam submetidas a essa escravidão. Eu não gosto de dizer que as pessoas eram escravas, elas foram escravizadas. Havia quem oprimia e havia quem era oprimido nesse sistema. Se você pensar dentro conceitualmente 13 de maio, foi algo dado. A princesa Isabel, ela foi cognominada de a Redentora. Então não foi uma coisa assim que de repente a família real cedeu. Não, tinha tudo a ver com pressões internacionais, pressões internas, a própria resistência ao movimento negro. Isso tinha a ver com a segurança social do país naquele momento, porque a questão das fugas, enfim, assassinatos de senhores, uma coisa que é muito pouco discutida na historiografia nacional. A gente não para enxergar, né, muitas vezes, e analisar que os negros já vinham lutando há muito tempo. Né? A resistência negra ela já existia há muito tempo. E mesmo assim, a população negra nunca foi ouvida, nunca foi escutada, né? Nunca foi dado, de fato, uma atenção para aqueles que, infelizmente, eram os mais explorados. Então, quando a gente pensa em abolição, eu acho muito importante a gente se indagar sobre abolição para quem? Acesso à terra, acesso à saúde, acesso à educação, acesso aos cargos de decisão, estavam completamente assim distantes da grande massa da população negra e também indígena. E nós temos 130 anos na história, é ontem, é pouquíssimo tempo. Nossa sociedade é uma sociedade historicamente conservadora, né? Tem uma dificuldade extrema na questão dos avanços sociais. É uma sociedade que se enxerga muito ainda daquela perspectiva freiriana, Casa Grande Senzala. A gente vê aí uma população que ela é jogada no meio da sociedade, não tem nenhum amparo. A gente vê que a maioria das pessoas que são jogadas na sociedade precisam ter um local para morar, e aí vão residir nas favelas, no que vai se tornar, né, as periferias das favelas. Sem formação escolar e indefinida profissão, saiu o negro a caminhar, sem o jugo de um barão. Foram mais de 200 anos de uma sórdida escravidão, mas na raça, crença e cultura, ainda hoje se vê a segregação. É por isso que há tanta resistência ainda em se admitir, no contexto brasileiro, as políticas de ações afirmativas, né? Essa mentalidade de reparação, de indenização, de uma divisão, uma partilha justa de terras e dos bens constitucionais que a gente tem, ainda está muito distante da raiz do pensamento dessa nação, principalmente das nossas elites. Muita gente ainda não compreende a importância de lutarmos por leis como essas, né? Não compreende a importância de estarmos dizendo que nós precisamos sim nos inserir nesses espaços que na maioria das vezes nos são negados. Há um momento histórico que a sociedade brasileira está passando vamos dizer assim, de tentativa de desconstrução desses mínimos avanços que nós conseguimos, né? Porque não foi um processo assim que rompeu claramente com o passado, mas houve reformas significativas, mas que não estão conseguindo hoje ter um fôlego para avançar, ou mesmo se manter. Caminhe, meu povo, pela luta contra o estigma serviçal,
pois até hoje ainda lhes negam cidadania e ascensão social. Se a gente pensar em que boa parte das pessoas que estão aqui no país Brasil, né, passaram por viagens longas, chegaram famílias inteiras aqui, conseguiram sobreviver dentro de um sistema de escravidão, o mesmo também a gente pode falar da sobrevivência das populações indígenas, é só gente muito resistente que ainda consegue deixar a sua descendência para chegar no século XXI, século XXII e assim por diante. É necessário, então, de que essa discussão ela não morra, ela muito pelo contrário, ela se fortaleça e que instrumentalize as pessoas e que elas tenham a condição, o Estado ofereça a condição da reflexão e do espírito crítico. Porque senão vamos entrar no século XXII e essas questões ainda vão estar lá. Quer dizer, quantas mais gerações deverão sofrer as consequências do processo de segregação que o Brasil atravessa, né? A gente se vê à margem de uma sociedade que ainda é racista, de uma sociedade que ainda reproduz inúmeros tipos de opressões, onde a gente tem que lutar por leis que de alguma maneira nos amparem, que de alguma maneira nos insiram, seja na universidade, até mesmo nas escolas, né? Então, para a gente arrebentar esses grilhões, né, sair desses troncos, romper com a relação Casagrande e Senzala, ainda vai muito tempo. Estou dizendo um tempo cronológico, um tempo simbólico, um tempo de instrução, de redefinição de mentalidades, até que as pessoas de fato compreendam o sentido da palavra diferença e o que significa igualdade, mas não igualdade no sentido de você ser similar ao outro que te domina. Igualdade no acesso de direitos. Um grito de liberdade. Abaixe-se incômoda a situação, mas africanismo em nossa história, consolidando de vez a abolição.